Jornal da Mix. E na semana passada aconteceu a eleição para escolher a nova presidência da OAB de Blumenau. E como nós já falamos aqui no Jornal da Mix, o advogado Pedro Cascais Neto vai ser o novo presidente a partir de 1º de janeiro de 2025. E agora a gente vai conversar com ele, então, para saber qual é a expectativa e quais são as prioridades dele nesses 3 anos de mandato. Pedro Cascais, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Bom dia a todos os ouvintes da Mix. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso trazê-lo aqui para conversar sobre uma entidade que é tão importante. A gente até comentava no outro bloco que a gente não imagina o quanto a OAB é importante no dia a dia do cidadão. A gente acha que a gente só vai precisar da OAB se a gente precisar de um advogado em algum caso, mas na verdade não. E a gente quer saber então justamente, até porque eu imagino que a OAB tem uma linha de bandeiras que defende durante todos os mandatos, mas a cada mandato uma em específico ou algumas ganham destaque. E o que você e a sua equipe, né, devem trazer para esses 3 anos diante da OAB, à frente da OAB? Eu entendo que inicialmente é importante falar sobre quais as atribuições da OAB nesse cenário, de qual a importância dela, que não se restringe a representar o advogado. A OAB é uma entidade da sociedade civil que tem uma função constitucional. Então, diferente das outras profissões, que cada uma tem o seu conselho e o seu conselho tem uma função específica relativa àquela profissão, a OAB tem um papel constitucional de defesa do Estado Democrático de Direito, de defesa dos direitos e garantias fundamentais individuais, dos direitos humanos, da cidadania e da democracia. Então, há um relevo bastante acentuado. Inclusive, a OAB tem legitimidade para o ingresso de ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal. E a OAB, segundo o artigo 133 da Constituição, a advocacia é função essencial à administração da justiça. Ou seja, a advocacia passa a compor o tripé do Poder Judiciário. Advocacia, magistratura e Ministério Público compõem o sistema de justiça no Brasil. Ou seja, a OAB tem uma função social ainda maior do que tão somente a representação dos advogados. E digo tão somente não diminuindo a importância, mas acrescentando uma atribuição. A nossa gestão, que inicia no dia 1º de janeiro, terá um olhar bastante amplo em relação à atuação da OAB. Não tratando mais a nossa entidade tão somente como um agrupamento de advogados, né? Elevando a nossa subseção à função que a Constituição nos dá, sendo protagonistas da sociedade. E esse protagonismo está em uma OAB que não seja omissa, em uma OAB que tenha opinião, uma OAB que participe da sociedade, uma OAB que faça cumprir o seu papel constitucional. Para isso, e como nossa primeira proposta, e é o nosso pilar que desenvolveu a nossa chapa, que é a independência, a autonomia, nós instalaremos a Assembleia da Advocacia como um órgão permanente que se reunirá de maneira periódica e todos os advogados em tribuna livre poderão expor a sua opinião, defender o seu ponto de vista e naquele ambiente colegiado, naquele ambiente assemblear, os advogados poderão votar qual será a opinião da advocacia e, portanto, a opinião da advocacia será a opinião da OAB e não mais o contrário. Então não será mais uma decisão tomada por um grupo pequeno de advogados que foram eleitos e aqueles advogados, então, falarem pela advocacia por 3 anos, mas trazer a advocacia como um todo, permitir que a advocacia adentre a nossa casa, debata conjuntamente, vote, ou seja, todo advogado terá o mesmo direito de voto que o presidente da entidade na tomada de decisão quanto ao qual deve ser a opinião da OAB. O que a OAB não pode, e a OAB não tem este direito, é ao silêncio. A Constituição permite à OAB muita coisa, mas não permite à OAB silenciar. A OAB precisa e ela tem a função de ser protagonista da sociedade. E este protagonismo nós resgataremos, com a diferença
de que será um resgate do protagonismo, mas com a participação direta da advocacia. Pois é, o senhor fala a respeito desse assunto no que diz respeito, eu imagino, o que aconteceu nos últimos anos. A gente acompanhou a OAB se envolvendo em alguns, opinando a respeito de alguns casos, a gente percebeu que não era a opinião de todos os advogados ou da maioria dos advogados. E questões políticas até no Brasil que dividiram muito as atenções e as opiniões. É mais ou menos nesse sentido que o senhor comenta? Com toda certeza. A OAB não pode ter uma predileção político-partidária. A direção da OAB precisa ser apartidária. A instituição tem como ideal político a Constituição Federal. Entretanto, a advocacia e cada advogado tem, obviamente, o seu pensamento político. E isso é democrático. E cada um pode e deve ter a sua própria construção do que acredita e do que acha melhor para a sociedade. O que nós pretendemos fazer é, ao tomar estas opiniões, que isso seja feito de maneira a que todo advogado possa se expressar, possa debater. Afinal de contas, e aí eu invoco Sobral Pinto dizia que a advocacia não é profissão para covardes. Nós teremos uma tribuna livre e a advocacia terá à disposição para que cada advogado possa expor a sua opinião, debater o seu ponto de vista. E naquele ambiente nós tomarmos, então, qual é a opinião da advocacia. Eu vou lembrar aqui, então, quem é a equipe que compõe esses 3 anos de mandato, né, dessa presidência do Dr. Pedro Cascais Neto. Então, como presidente, Pedro Cascais Neto, também vice-presidente a Maria Terezinha Herbes, que já foi presidente da OAB também, né? A secretária-geral Patrícia Ribas Atanásio. Como é que escreve? Ruska. Ruska? É russo? Eu acho que é polonês. Polonês também, né? Então, Patrícia Ribas Atanásio Ruska, que é secretária-geral, e secretário adjunto, o Túlio Marcelo Linhares Medeiros Ramos, e a tesoureira, Raquel Jacinto. Então, essa equipe que vai formar aí os 3 anos. Essa formação, né? Já bem alinhada, vocês já devem trabalhar bastante tempo. O que vocês vêm conversando em relação a isso? Temos uma equipe que eu posso dizer assim, de boca cheia. É um time de excelência. São advogados respeitados, são advogados que têm uma longa folha de serviços prestados à OAB. Temos uma chapa de 62 membros, como cada uma das 3 chapas que concorreu. Nestes 62 membros nós temos os conselheiros e temos os diretores. Tivemos a felicidade de compor uma chapa cujo conselho foi formado por representantes de todas as áreas do direito. Então nós temos advogados que trabalham com direito civil, direito de família, direito criminal, direito empresarial, ambiental, enfim. Todas as áreas do direito representadas. Temos advogados já bastante experientes, advogados maduros. Temos advogados jovens, iniciantes na carreira. Temos advogados donos de grandes escritórios, como temos advogados sócios, associados, advogados empregados, advogados autônomos. Temos toda a advocacia representada no nosso conselho, porque entendemos que o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil deve ser um espelho daquilo que é a advocacia de fato. E um conselho que seja homogêneo, ou seja, um conselho cuja sua formação seja muito parecida entre si, entre os conselheiros, ele não representa a advocacia verdadeiramente, porque a advocacia não é igual, os advogados não são iguais. Cada advogado tem o seu ponto de vista, cada advogado tem as suas peculiaridades e o conselho deve ser um espelho dessa advocacia. Por isso, a escolha do nosso projeto, a eleição do nosso grupo, obviamente, e sou suspeito em dizer da minha felicidade, mas eu tenho certeza que foi uma escolha que contempla a integralidade da advocacia de Blumenau e Pomerode. E digo mais, todos os 186 candidatos que tivemos em Blumenau, 62 de cada uma das 3 chapas, são advogados que merecem todo o nosso respeito. Merecem porque estavam se dispondo a trabalhar voluntariamente pela classe, se afastando de seus escritórios, das suas famílias, por 3 anos, pondo a cara à tapa, se expondo à crítica, para melhorar o nosso ambiente institucional. E por isso digo de público, passaram as eleições, todos estão convidados a estarem conosco. A OAB é de todos os advogados, a OAB é aberta a todos nós e eu ficaria muito feliz em poder contar
com a presença de toda a advocacia. Daqui a 3 anos tem outra eleição. Aí é outro debate. Mas durante estes 3 anos, a OAB é de todos nós. E nós podemos e devemos construir juntos o futuro da nossa classe. Maravilha. Obrigada por estar aqui nessa manhã para falar um pouquinho do desafio que vai ser, né, estar na presidência, mas eu acredito que com uma equipe, com uma classe bem unida, né, e pronta para o debate, porque se tem alguém que gosta de debater e discutir, são os advogados, né? Obrigada por estar aqui nessa manhã e celebrar com a gente essa vitória aí diante da OAB. Obrigado, eu que agradeço o espaço, agradeço a todos aí que tiraram esse tempinho para me ouvir e desejo uma excelente semana de trabalho a todos. Obrigada, Dr. Pedro Cascais Neto, presidente eleito da OAB Blumenau e Pomerode, e a gente vai ver então o trabalho durante os próximos anos, os próximos 3 anos. Se você quiser saber um pouquinho mais da OAB, sempre as redes abertas aí, o contato aberto para que você também possa se inteirar sobre o assunto. É isso aí, o presidente eleito recebeu 36,26% dos votos válidos, né? O advogado Pedro Cascais Neto, da chapa 102, Independência e Ordem. Muito bem. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix.